Quero pensar com os irmãos hoje o tema família, igreja e o vazio da humanidade. Baseado, texto base aqui, claro que eu não vou me ater a esse texto, vou usá-lo como pretexto. Porém, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Que Deus nos abençoe. Irmãos, de imediato, logo de cara, eu vou dizer para vocês que a família tem um propósito na Bíblia, e Deus tem um propósito com a família. Desde o princípio, a família foi designada por Deus para ser uma unidade de amor, de apoio e de crescimento espiritual entre os seus componentes. Por essa razão, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Esse versículo, ele é fundamental para o entendimento da família na perspectiva bíblica. A união entre um homem e uma mulher é a base dessa família, o princípio dessa família, onde ambos se tornam uma só carne a fim de reproduzirem-se. Em Gênesis 2, 24, nós temos a importância do compromisso do amor, da unidade e da exclusividade do casamento, elemento essencial para uma família saudável e duradoura. A família, ela é uma coluna fundamental dentro da Bíblia Sagrada. Ela desempenha um papel central na vida pessoal, espiritual e moral dos crentes. O amor é o elo que mantém a família unida e fortalecida. É por amor que as diferenças são superadas, os conflitos são resolvidos e a harmonia é preservada. O amor é o alicerce sobre o qual a família se firma, refletindo o amor gracioso e incondicional de Deus sobre a vida dos seus filhos. A família é a célula social básica a fim de evitar o vazio existencial. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o nosso tema vai estar centrado na questão do vazio existencial da humanidade. Esse vazio existencial que leva à falta de propósito e significado na vida. O vazio existencial é uma condição que a maioria dos seres humanos já enfrentaram um dia, em algum momento da vida. O vazio existencial se apresenta na falta de propósito, na falta de visão acerca dos elos familiares, na falta de sentido com a própria existência. O vazio cria até com a maneira de nós, muda até a nossa maneira de nós olharmos as ações e as atitudes na vida. O vazio existencial tem como causa diversos fatores: a baixa autoestima, a solidão, a ociosidade, a desilusão e a falta de compromisso na vida. Todos esses fatores engessam, paralisam, levando à falta de significado e à insatisfação com a própria vida. É comum vermos hoje seres humanos insatisfeitos, procurando algo que não conseguem, tentando chegar a algum lugar sem conseguir. A vida sem propósito, sem um claro objetivo, leva o ser humano a sentir-se vazio, perdido e sem direção. Grande parte da humanidade vive sem propósito, não tem uma direção a ser seguida, não caminha caminhos verdadeiros e sólidos. O isolamento, a solidão e a inatividade levam à insatisfação com a vida, esse sentimento de que sempre está faltando algo, e os seres humanos sempre estão correndo atrás de alguma coisa que venha de alguma forma preencher esse vazio e satisfazer esse sentimento de insatisfação. E por fim, quando os seres humanos frustrados não conseguem atingir esses objetivos, eles se tornam deprimidos. E aí vem um dos grandes males dos nossos dias, a depressão. A família tem um papel importante a fim de evitar que se chegue ao fundo do poço. E quem chega ao fundo do poço tem apenas 3 atitudes a seguir: ou lamenta-se revirando-se na lama, ou cava-se e se enterra ainda mais na lama, ou levanta a cabeça e pede socorro. Nesse ponto, a família é muito importante na vida de um ser humano. Ela dá suporte, ela dá apoio social e psicológico, desde que haja propósito para se viver em família. Aqui tem uma interrogação: você se sente enquadrado na sua família?
Você se sente importante na sua família? Sua família é importante para você? Você pode se responder para essa pergunta que Paulo faz aqui: se alguém não tem cuidado dos seus, é pior que o incrédulo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, na sua originalidade, Paulo não está falando só com os líderes, Paulo está falando com todos os membros, membros que devem ser inseridos, membros que devem ser entendidos como seres que são necessários para a manutenção dessa família. Se você não tem cuidado da sua família, você é pior que o incrédulo, é o que diz o apóstolo Paulo. Então, nesse ponto, a família é importante, porque no momento em que nós nos sentimos inseridos e sentimos a importância que temos e a importância que a família tem para as nossas vidas, nós lá recebemos suporte, apoio social e psicológico. Mas, em segundo lugar, o vazio existencial, ele pode ser espiritual. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Se por um lado a família resolve esse problema social, por um outro lado, esse vazio existencial, ele não pode ser resolvido apenas no âmbito da relação familiar. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem buscado razões para dar significado à sua vida. E aí, esse homem tem trilhado muitos caminhos: o caminho da realização pessoal, o caminho da riqueza, a busca por prazeres. Existe de fato um vazio espiritual que nos obriga a encontrar sentido e propósito para a nossa existência, e a maioria dos seres humanos estão correndo atrás disso. Ao longo da história, diferentes propostas filosóficas tentam dar sentido à vida dessas pessoas, tentam dar um propósito, tentam fazer com que essas pessoas se sintam importantes, inseridas, e que vivam também para servir os outros. Tem um adágio popular que é muito antigo, que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E dentre essas inúmeras propostas filosóficas está a logoterapia. A logoterapia foi criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl deixou o mais letal campo de concentração nazista aos 40 anos, pesando apenas 25 quilos. Viktor havia perdido seu pai, a sua mãe, o seu irmão e aquela que foi o grande amor de sua vida, sua amada esposa Tiligrossa. Livre e solitário, após sair do campo de concentração, Viktor dedicou-se a curar seus traumas, formou-se em filosofia, psicologia e psiquiatria. Reconhecido como um dos maiores psiquiatras da história, Viktor Frankl criou um método terapêutico baseado na busca pelo sentido da vida, a logoterapia. A falta de um sentido sólido, real, leva o ser ao maior problema da existência humana, o vazio existencial. Isso nos desafia a olharmos para dentro da nossa família e ver que tipo de papel desempenhamos e até que ponto nós somos necessários e fundamentais no seio dessa família. O ser humano precisa de desafios, o ser humano precisa ser testado, ser provado, precisa atingir metas, estabelecer propósitos, realizar tarefas difíceis, sonhar e buscar dias melhores. Viktor Frankl é o autor de um dos 10 livros que mudaram o curso da história humana. No livro Em Busca de Sentido, Viktor relata experiências como prisioneiro dos campos de concentração. Encontrar um sentido para a vida ajudou Frankl a sobreviver e a vencer, desenvolvendo a logoterapia. Encontrar um sentido à vida ajudou esse homem a vencer todos os obstáculos que estavam na sua frente. Encontrar sentido para a vida é fundamental para enfrentar as lutas pessoais, vencer os sintomas da neurose coletiva, a ansiedade, a depressão, a agressividade e a dependência química. Quero lembrar a você, existe esse algo chamado neurose coletiva na nossa sociedade, onde os seres humanos apresentam esses sintomas: ansiedade, depressão, agressividade e dependência química. Esses são sintomas que causam dores inexplicáveis, paralisias temporais, crises de ansiedade, ataques de pânico e doença mental. A sociedade ela está mórbida, a sociedade em que vivemos ela está doentia.
Doenças mentais são cada vez mais presentes e vistas no meio da sociedade. Vejam o exemplo das pessoas que se intitulam, que se acham que são técnicos, lembram? São pessoas que se identificam como animais, pessoas que vivem como animais. Ora, se uma pessoa, um ser humano se identifica como um animal e vive como um animal, é lógico que esse ser humano tem um problema, ele está doente. E o que dizer dos chamados bebês reborn, que reflete a busca por uma maternidade idealizada? As adeptas afirmam que os reborns trazem a maternidade pura e verdadeira, sem frustrações e sem os desafios da maternidade real. Esse tipo de prática mostra como a saúde mental do homem pós-moderno está afetada, atingida. Esse homem pós-moderno, ele é doente, ele precisa de algo mais, ele precisa da graça de Deus. Dentro do projeto divino, ser mãe é uma realização pessoal. A experiência da gravidez é algo inexplicável. A maternidade estabelece um vínculo e um amor incondicional entre mãe e filho, entre mãe e filha. É um vínculo permanente que envolve cuidar, proteger, apoiar emocionalmente. Além disso, ser mãe implica em mudar a própria vida. Preste atenção, você que é mãe. Depois que você engravidou e teve o seu neném, o seu filho, você deixou de ser a mesma pessoa. Significa dedicar tempo e amor para cuidar e guiar os filhos. Isso gera propósito e razão para viver. A minha mãe vinha comentando no carro que o meu irmão mais novo, até hoje ela se preocupa com ele, no sentido de ligar, saber que horas ele está chegando, ele tem uma moto, se passou por algum problema, se teve algum acidente. Preocupação de mãe. Mãe nunca abandona o seu filho, não tem como, não importa quantos anos ele tem, nós ainda somos tratados como crianças. Não há frustrações na maternidade, como dizem essas loucas, nem na criação de filhos, como afirmam as mentes doentias das mães desses bonecos reborn. Homens que desejam ser mães, mães que desejam ser homens e assumem papel de pai. Tudo isso é fruto de uma sociedade doentia, de uma sociedade mórbida, pervertida pelo pecado, que se julga sábia, mas age como louca. Qual a solução para toda essa loucura? A Bíblia, como palavra de Deus ao homem, aborda o tema do vazio existencial de maneira profunda e significativa. A Bíblia, de maneira muito clara, apresenta uma solução que pode estar ao alcance de todos. Deus reconhece o vazio existencial, a alienação da maioria dos seres humanos, a realidade que as pessoas vivem, a insatisfação humana e a falta de propósito na vida. Diante disso, Deus oferece uma proposta. Há uma nova maneira de viver em Cristo, de como encontrar a plenitude e o significado para a vida. Um exemplo notável está em Eclesiastes, onde Salomão expressa a sua busca pelo significado da vida. Após constantes frustrações com a futilidade, busca de riqueza, busca de prazeres, Salomão diz, acaba terminando que toda essa busca terminou com uma vaidade. A vaidade presente na maioria das atividades humanas. Salomão está dizendo que a maioria das nossas atividades, ela está cercada de vaidade. Observe os dias em que vivemos. As redes sociais provam isso. As pessoas estão em busca de aceitação, estão em busca de likes, estão em busca de serem aceitas, de serem recebidas, de serem bem vistas. E Salomão, após toda a sua frustração com essas buscas humanas, ele conclui dizendo que tudo é vaidade e que a verdadeira satisfação para a vida, sair do vazio existencial, só é possível em Deus. Mas ele conclui dizendo então, de vaidade em vaidade, ou seja, o ser humano vive em uma vaidade após a outra. A conclusão final é de que tudo fora de Deus é vaidade. A Bíblia também apresenta exemplos de pessoas que enfrentaram o vazio existencial e encontraram razão para viver numa relação pessoal com Deus. E aqui está o grande segredo: fugir do vazio existencial, fugir da falta de propósito,
só será possível quando desenvolvermos uma relação pessoal com Deus. Homens como Abraão, Moisés, Davi, Asaf, Paulo passaram por momentos de dúvida, de busca por um sentido na vida. Alguns deles desejaram morrer, sentindo esse vazio espiritual, sentindo a falta de propósito na vida. Esses homens venceram o vazio espiritual porque encontraram em Deus uma nova vida, se identificaram com o seu Criador, entenderam que Deus lhes colocou na sociedade com um propósito, uma vida para ser vivida. E eles, seguindo esse projeto divino, se sentiram pessoas importantes, foram necessários para o mundo da sua época. Homens que mudaram a maneira de pensar, mudaram a maneira de viver de outras pessoas. Aqueles que seguiram fielmente esse propósito de Deus para as suas vidas, a carta aos Hebreus acaba dizendo assim deles: homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, grande parte da sociedade passa por essa vida sem deixar um nome na história. Alguns vão partir, vão morrer, e num breve período de tempo ninguém vai mais lembrar deles, porque eles viveram vidas curtas, vazias, insignificantes. Não deixaram um legado para suas famílias, não deixaram um legado na história. Quando o ser humano se identifica com o projeto divino, quando ele conhece Cristo, quando ele começa a servir a Deus, Deus oferece a ele uma perspectiva de vida que vai além das limitações e das frustrações do mundo material. A fé que ele recebe nos leva a respostas. A fé cria esperança diante de perguntas existenciais que acabam atormentando a alma do ser humano. Seres humanos atormentados que só podem ser libertos no dia que descobrirem aquele que é o verdadeiro sentido da vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres das suas frustrações, livres dos seus azedumes, livres das suas derrotas. Você vai receber um novo projeto de vida, uma nova vida para ser vivida. A fé mostra que há um propósito maior na vida, que vai além das nossas próprias realizações e satisfações nesse mundo terreno. Após a conversão em Cristo, a espiritualidade desempenha um papel crucial no preenchimento do vazio existencial. Ela nos une a Deus por meio de Cristo e do Espírito Santo, através de práticas espirituais citadas nas Escrituras, como a leitura bíblica, a oração, a comunhão com os irmãos, nos ajudam a cultivar uma consciência que vai para além do que esses seres humanos vazios conseguem entender. Nos leva a uma consciência que é superior àquilo que nós mesmos conseguimos entender. A evangelização, a visitação, a assistência social cultivam uma maior consciência da necessidade de amor ao próximo. Esse projeto de vida que Deus nos oferece não nos faz pensar apenas em nós mesmos. Ele não é egoísta apenas de olharmos apenas para o nosso umbigo, mas ele nos desafia a olhar para o próximo. Ele nos chama para ser um samaritano nesse mundo, para cuidar daqueles que estão caídos. E Paulo vai chamar a nossa atenção para que sejamos úteis na igreja e cuidarmos principalmente daqueles que são da família da fé. E aí nós desenvolvemos essa relação de amor, de comunhão, onde há prazer em estar juntos, onde há alegria e satisfação em estudarmos juntos, onde somos acrescidos pela graça e pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã atuante preserva a autoestima. A fé leva a uma relação diária com Deus, dando um propósito sólido na vida. A prática dos dons nos incentiva a cultivar virtudes como a humildade, a gratidão e a perseverança. Nós não fomos chamados para ser deixados para trás, nem ficar pelo meio do caminho. Deus vai terminar aquele projeto que Ele iniciou em cada um de nós. Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A prática dos dons, a comunhão na igreja nos ajudam a superar desafios, a vencer provas e a encontrar a verdadeira felicidade. Eu quero começar a levar você para
conclusão dessa reflexão de hoje, chamando a sua atenção para a vida de dois homens. O primeiro deles, Victor Frankl, que eu já citei aqui, e o segundo é Jó. Como eles enfrentaram as adversidades da vida, qual foi o fator fundamental para que eles se tornassem vitoriosos, para que eles superassem o vazio existencial. Jó é o exemplo de alguém que enfrentou e sofreu com o vazio existencial e com perdas irreparáveis. Jó era justo e temente a Deus. Jó sofreu as mais duras perdas. Ele chegou a questionar a existência de Deus, a razão de viver e o sentido da própria vida. No entanto, Jó finalmente encontrou o sentido na vida através do seu relacionamento com Deus. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Agora eu desenvolvo uma relação mais próxima com o Senhor. Agora o Senhor é meu Deus e eu sou seu servo. Jó entendeu que mesmo no meio do sofrimento, Deus estava com ele e que ele tinha um propósito para ser vivido. Que ele, Jó, tinha um propósito que Deus havia colocado diante dele. No capítulo 42, Deus fala com Jó e o repreende por ter questionado a justiça divina. Deus restaurou Jó. E mais, Deus mandou Jó interceder pelos seus amigos que o haviam julgado e criticado injustamente. Irmãos, quantas vezes nós vamos desabafar com amigos e esperamos resolver uma palavra de amor, de carinho, de aceitação, e nós somos criticados. Jó foi acusado de viver em pecado. Como esse homem estava vivendo em pecado se o próprio Deus havia dito que ele era justo e temente ao Senhor? Jó é um dos poucos homens elogiados por Deus. Essa experiência nos ensina que o vazio espiritual pode ser superado através do relacionamento com Deus. Buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando nos relacionamos com Deus, encontramos amor, aceitação e razão para viver. Em meio à dor e o vazio espiritual, Victor Frankl, sofrendo em um campo de concentração nazista, se perguntou: onde está Deus? Por que o Senhor parece tão distante, tão ausente, principalmente na hora em que nós mais precisamos? Victor Frankl provou o silêncio de Deus enquanto a sua alma gritava para o socorro, porque Deus só aparece quando tudo já está perdido. Por que esse homem estava sofrendo tanto? Ele estava definhando, vendo a morte chegar, sem a menor esperança, em um campo de concentração. Mas de repente, como Deus trabalhou com Asaf, parece que ele começa a pensar, ele começa a olhar a vida de uma outra forma. Você só busca e só encontra Deus de verdade quando tudo que você acha essencial e importante se esvai de você. Ou seja, o que esse homem está dizendo para nós aqui? Ele perdeu tudo que tinha, tudo que era de valor, tudo que poderia fazê-lo ter razão para viver. Ele acaba perdendo, ele se vê sozinho, morrendo à míngua num campo de concentração. E aí ele lembrou-se de Deus e começou a buscar o Senhor. E ele deixa essa lição para nós: você só busca e só encontra Deus de verdade quando você perde tudo que achava essencial e importante na vida. Frankl encontrou a Deus num campo de concentração nazista, onde a esperança era artigo de luxo, onde a alma parecia arrancada a ferro e fogo, onde os dias eram uma sucessão de humilhação e horrores. Frankl encontrou Deus no meio do frio, em meio à fome, em meio às ações mais desumanas vistas por um ser humano. Frankl encontrou Deus em meio à morte de tantos homens que simplesmente diante dele desistiram de viver. A fome, a dor, o desespero revelam que homens que já haviam desistido em seus corações estavam ali vivos, mas ao mesmo tempo mortos em pé. Frankl sobreviveu porque ele não estava entre os mais fortes, ou entre os mais resistentes, ou entre os mais sábios e inteligentes.
Viktor Frankl sobreviveu porque encontrou em Deus um significado maior que a sua própria vida. Frankl encontrou Deus como a base para todos os seus problemas, a sua base de sustentação. A partir de Deus, ele consegue desenvolver a logoterapia. Frankl encontrou em Deus a razão para continuar vivo, para ser útil. E dentro da logoterapia ele diz: todos nós necessitamos de uma razão para viver. Nós necessitamos de algo que seja significativo para escaparmos desse vazio espiritual com o qual todos nós viemos a esse mundo. Se você me perguntar de onde vem esse vazio espiritual, eu vou dizer para você que vem de uma natureza herdada de Adão. Aquilo que herdamos de Adão perverteu o princípio básico da criação de Deus e nos fez seres humanos infelizes, seres humanos carentes, seres humanos correndo em busca de algo para tentar preencher esse vazio espiritual, um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Você pode ser um profissional de excelência, você pode ser um ser exemplar onde quer que você esteja, mas se você não tiver Deus na sua vida, se você não seguir a Cristo como o caminho, a verdade e a vida verdadeira para ser vivida, você vai morrer frustrado, você vai viver como Salomão, dizendo que todas as coisas são vaidades, e você vai viver sem esperança de vida eterna. Gostaria de dizer para você: pense nisso. Esse vazio espiritual está dizendo para você que a verdadeira vida para ser vivida não é essa. Existe algo além daquilo. Você não é um complexo orgânico chamado corpo que possui uma alma. Você é uma alma eterna que possui um corpo. Você precisa entender essa diferença. Sabe, Salomão, ele diz que o corpo, esse complexo orgânico, após a morte, ele se desfaz. Ele vai voltar ao pó de onde foi feito. Mas esse corpo que é você tem uma alma eterna, e essa alma eterna, ela tem por obrigação retornar a Deus. Isso é um decreto divino, não tem como escapar. Um dia eu estava conversando com um ateu e ele me disse: Aldenir, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: é verdade, eu concordo com você, todos os caminhos levam a Deus, mas de lá ele vai jogar você para o único caminho que está reservado para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, o inferno. Agora, esses seres humanos que vivem esse vazio interior, que não conseguem se encontrar em Deus, que não seguem a Cristo como caminho e verdade, eles já vivem um inferno interior. Por isso as suas buscas são incessantes. Deus se tornou o motivo real da existência de Viktor Frankl. Em Deus, Frankl encontrou a cura para o vazio existencial. Deus passou a sua real razão de viver. Ele precisou ser forte como Cristo foi à cruz e venceu a morte, para poder ter um encontro com o seu Criador. Frankl não perguntava mais onde está Deus, porque ele já conseguia ver Deus dentro dele. Frankl estava perdido e foi achado. Ele estava vazio e foi cheio da graça de Deus. Ele encontrou o que tanto procurava. Qual a solução para o vazio espiritual? Socialmente, eu posso dizer para você que a família ajuda a aliviar esse vazio espiritual. Quando nós encontramos um propósito para amar e ser amado, para ser útil, para servir aos outros, para evitar que sejamos egoístas a ponto de só querermos ser servidos. O próprio Cristo nos ensina que o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A família pode ajudar você a aliviar esse vazio existencial. No campo social, a família pode atuar, mas no campo espiritual, só Deus. Não tem como. Frankl encontrou Deus e foi curado do seu vazio existencial. Frankl viu pessoas contemplando o pôr do sol atrás de grades, chorando não de tristeza, mas de esperança. Ou seja, aquele homem não estava ali sozinho.
nos campos de concentração, Victor Frankl estava morrendo, mas ele olhava que havia pessoas ali que estavam, de certa forma, satisfeitos com o que estavam passando. Eles olhavam o pôr do sol de suas grades e eles choravam, não na esperança de sair de um campo de concentração, mas na esperança de encontrar-se com o seu Criador. Muitos seres humanos, provados, testados, passando por experiências terríveis, podem um dia dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Grande parte dos homens que estavam no campo de concentração com Victor Frankl eram judeus que desenvolveram ao longo da sua vida uma relação com Deus, e eles olhavam o pôr do sol por trás de uma grade, vendo a vida passar na esperança de um dia encontrarem-se com o seu Criador. Frankl viu esses homens que, mesmo diante de tanta desgraça, ainda olhavam para o céu com gratidão e esperança na volta do Senhor. Eles haviam perdido tudo, menos a liberdade interior e a certeza de um encontro pessoal com Deus. Quem tem Jesus na sua vida, quem tem Deus, vai chegar a essa conclusão. Você pode perder a sua liberdade exterior, mas a sua liberdade interior continua gritando. Você foi liberto pelo Filho, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Essa é a proposta que Deus tem para dar razão, para dar sentido na vida de seres humanos que vivem nesse mundo em busca de uma própria satisfação que os conduzirá a um estado de vaidade, nunca de satisfação pessoal. Uma chama de vida que ninguém pode tocar. Victor Frankl experimentou esse estado. Nem mesmo Hitler poderia apagar aquela esperança que Victor tinha agora na sua alma. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Do mais fundo do seu ser fluirão rios de água viva. Que Deus nos abençoe. Qual a resposta para a sociedade acerca do seu vazio espiritual? Solução simples: viva em família, desenvolva relacionamentos familiares amáveis, aqueles que Deus colocou. Se você é um pai, se você é um líder familiar, aqueles que Deus colocou na sua mão, seja você o provedor, seja você aquele que vai cuidar, seja um exemplo a ser seguido, mostre amor, mostre carinho, seja amado por aqueles que Deus colocou nas suas mãos, está à sua volta. Se você é uma genitora, uma mãe, cuide dos seus filhos com amor, com carinho. Ame seu marido, ame sua esposa. Vivam em família, vivam em paz, vivam em alegria, vivam satisfeitos com a vida. Essa é a resposta social que eu tenho para você. Mas a resposta espiritual é superior a tudo isso. Nós só de fato, só seremos seres humanos amáveis se nós experimentarmos o amor de Deus. O amor de Deus, ele é derramado em nosso coração. Aquele que ama conhece a Deus. Aquele que ama tem um verdadeiro relacionamento com Deus. E esse amor é um amor que faz sacrifícios. É um amor que se sacrifica pelos outros. E esse amor é um desafio que Paulo faz a todos nós. Se você não ama, se você não cuida dos seus, se você não se dedica à sua família, você é pior que o incrédulo e tem negado a fé. Deus tenha misericórdia de nós. E essas reflexões que foram trazidas aqui sobre família, sobre relacionamentos familiares, nos fortaleça a cada dia. E que Deus ponha suas mãos sobre nós, para que tenhamos vidas e famílias cada vez mais felizes. Essa é a minha oração em nome de Jesus.